Meu nome é Gustavo da Silva, sou superintendente da Escola Dominical da Igreja do Alto da Boa Vista, em Cuiabá. Nesse vídeo queremos falar sobre a lição de número 4, a qual nós estamos estudando sobre o livro de Gênesis. E nos traz o título da lição, A Queda da Raça Humana. O textuário é em Romanos 5, versículo 12. Pelo que, por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. E assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Irmãos, nós viemos acompanhando ao decorrer dos anos a Escola Bíblica Dominical. E algo que nos chama muita atenção é ver que certas igrejas há uma decadência da frequência dos alunos. Igrejas onde no domingo pela noite há uma superlotação da igreja e você vai no domingo pela manhã, há poucas pessoas. Então vem a pergunta, qual é o problema? Por que as pessoas não vêm para a Escola Bíblica Dominical? Então a gente pode perceber através de alguns diálogos com alguns alunos, até alguns professores, que é pela falta de capacidade, a falta de dedicação no estudo da Palavra de Deus. Porque sabemos que as pessoas trabalham a semana inteira e no domingo é um dia de descanso e eles querem vir para a igreja. Mas chegam lá e vê um professor que não estudou a lição, que não está capacitado e que não tem vontade, às vezes, de estar ali lecionando. Então, os alunos se sentem desmotivados a estar participando da Escola Bíblica Dominical. Então, eu venho através desse vídeo tentar ajudar você, professor, que quem sabe não tem uma dinâmica, não tem uma didática. E através desse vídeo nós queremos trazer algo que possa vir te ajudar nessa lição de número 4. Bom, aqui eu tenho este grande coração que podemos simbolizar aqui a vida de Adão antes da queda. Ele tinha um coração grandioso diante de Deus, pois a Bíblia nos fala que todo dia o Senhor descia e conversava com Adão. Então Adão tinha um diálogo com Deus, Adão tinha uma comunhão com Deus e era sem interrupção. Então, diante de Deus, Adão tinha um coração muito grande. Só que Adão, nas mínimas coisas, ele deixou-se pegar. A sua mulher veio e falou algo para ele e ele achou, quem sabe, que aquilo não tinha nada a ver. Assim como muitos crentes acham que não tem nada a ver um copinho de cerveja, é só um copo, uma pitada de cigarro, não tem nada a ver. Quem sabe falar mal do seu vizinho, não, só estou falando, ninguém vai saber, não tem nada a ver. Então, essas pequenas coisinhas que vão corroendo os homens. Quantos pregadores que nós vimos ao longo da história que eram grandes homens, mas começaram nas coisinhas pequenas, nos pormenores da vida, a pecar, e aquele pequeno pecadinho se transformou a sua queda. Até tem aquele exemplo de uma pessoa que andava num caminho, e quando ele passava pelos tocos grandes daquele caminho, ele desviava. Mas foi no pequenininho que ele tropeçou e teve a sua queda. Então assim nós podemos representar o pecado. Uma pessoa tem um grande coração, é um grande crente diante de Deus, diante da sua igreja. Mas as coisinhas pequenas da vida, quem sabe, ele não leva muita relevância. E o pecado é dessa maneira, ele começa aos pouquinhos. Então através desse pequeno alfinete, nós podemos representar esses pequenos pecados. E quando esse alfinete, ele atravessa um coração grande, o que acontece? Aquele coração que era grande, aquele coração que estava na presença de Deus, agora é um coração murcho, um coração vazio, um coração negro. Então, se afasta da presença de Deus, porque nós sabemos que quando a pessoa peca, a pessoa se afasta de Deus, se afasta dos caminhos de Deus. E assim foi Adão. Adão, quando ele pecou, ele teve que se afastar de Deus. Ele morava num jardim, ele morava onde Deus tinha preparado para ele, mas ele escolheu os seus próprios caminhos, ele escolheu ser independente. Então veio a consequência sobre a vida dele. E além da consequência sobre a vida dele, quando Deus lançou uma condenação sobre ele, aquele julgamento não veio somente sobre a vida dele, mas veio sobre todo o planeta Terra. E aqui então nós podemos simbolizar esse vidro aqui redondo como se fosse todo o planeta Terra. Antes de Adão pecar,
a terra não tinha pecado, não tinha problemas. Os animais não se predavam um ao outro. O leão não comia a gazela. E assim, a terra era perfeita, não tinha nada que... não tinha maremotos, não tinha tsunamis, não tinha nada que viesse assim, fazer com que a terra fosse ruim. Mas a partir do momento que Adão pecou, então veio a condenação sobre ele e sobre a terra. A Bíblia nos fala que a terra começou a produzir espinhos e muitas outras coisas que veio a agravar. Então nós podemos usar esse exemplo com o pecado de Adão. Adão foi pecando e a terra foi ficando cada dia pior por causa do pecado de Adão. E hoje eu posso perguntar para você, por que a terra tem tantas coisas ruins hoje? Algumas pessoas podem dizer, isso é o acaso, isso é a natureza em si. Mas não, sabemos que a consequência do nosso planeta hoje se encontrar da maneira que está, é por causa que o homem não acredita em Deus, é porque o homem está afastado de Deus. Mas um dia, lá na cruz do Calvário, o nosso Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue para nos salvar e para nos libertar de todo o pecado e de todo o engano e de tudo aquilo que poderia ser ruim para a nossa vida. E através do seu sangue carmesim, toda a terra foi purificada, toda a terra será transformada um dia. Quando Jesus vir na segunda vinda, o livro de Isaías nos fala que a terra vai ser novamente restaurada. E o filho do leão pastará junto com o filho da vaca. E tudo voltará a ser como era antes do homem pecar, através do sangue de Jesus. Essa seria uma dinâmica que você poderia aplicar para os seus alunos nesse domingo. E você pode me perguntar, como que você fez essa questão da água se transformar escura e depois tornar clara? Bom, primeiramente você enche esse frasco de água normal e em qualquer farmácia você pode comprar um remédio chamado tintura de iodo. E você acrescenta ela dentro e nesse frasco vermelho, aqui tinha que boa, água sanitária. Então você despeja ela dentro e ela volta novamente à cor que era. Então através dessa dinâmica você pode estar cativando os seus alunos para eles ficarem com aquela aula que você licionou em suas mentes, porque através de uma dinâmica dessa, a pessoa fica com aquilo na cabeça e ela consegue compreender o que é a martiologia, que é a doutrina do pecado, e a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, de uma maneira bem prática, bem simples, você pode deixar uma coisa gravada na mente dos seus alunos. Então, eu, através desse vídeo, incentivo você, professor, procure ser mais dinâmico, procure ser diferente, porque os seus alunos são responsabilidade sua. E através das suas mãos, você pode apresentar um dia diante de Deus grandes almas. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém.